Olha o carro chegando. Olha o carro, quem será? Quem será, hein? Ai, é o Marcos Paulo. Marcos Paulo? Eduardo Afonso, meu querido, que prazer falar com você. Que carrão, hein? Passou aí. Do Bubu. São Paulo tá pagando bem. Não, isso aí é o motorista do Eduardo Afonso tirando o carro dele. Olha lá, mais carrão. Vamos ver o desfile. Carrão. Vamos ver o desfile. Olha só. Eduardo Afonso, desculpa a palhaçada aqui, este programa é assim, pro bem ou pro mal. Mas é o seguinte, o Rogério Ceni falou que falou na coletiva, tem esse post do Marcos Paulo. E aí, o que aconteceu? Conta pra gente, Edu. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, William? Prazer imenso estar com vocês aí. Um abraço, Zé, Pedro, Bubu, pessoal que acompanha o F90. Estou aqui na porta do CT, como sempre, né? Eu sou quase casado com esse portão que está aqui atrás, né? Convivo mais com esse portão do que com a minha família. É o seguinte, vamos lá. O Rogério não foi a primeira vez que ele foi perguntado sobre o Marcos Paulo. O Marcos Paulo jogou só 5 partidas com a camisa do São Paulo, das 13 que o São Paulo fez no ano. Em nenhuma começou como titular, entrou no decorrer do jogo. E já na fase classificatória, até em partidas em que o São Paulo chegou a ter 13, 14 desfalques, o Rogério foi questionado por que o Marcos Paulo não entrava, não era aproveitado, tudo mais. E a justificativa havia sido a mesma, exatamente a mesma. Ele treina bem, a intensidade dele está abaixo dos demais. E ele repetiu essa resposta agora, vocês acabaram de reproduzir, né? Ele até soltou uma frase assim, vocês veem o treino, tá? Não, a gente não vê o treino, Rogério, a gente não entra para ver um treino aqui há 3 anos e meio. Não tem treino, não existe ver o treino. Alguns olhos veem o treino pra gente e passam algumas informações, mas a gente mesmo não vê um treino. Então a gente não tem condição de falar sobre essa intensidade do Marcos Paulo. A gente tem que acreditar no que diz o técnico. Ele treina com os caras todo dia, ele pode falar se é intensidade ou não. E teve toda essa repercussão, rede social, aí algumas pessoas defenderam o Marcos Paulo e foram contra o Rogério, ele curtiu, enfim. A informação chegou ontem à noite, 2 informações chegaram a mim ontem à noite. A primeira, que a reação do Rogério foi muito pesada, inclusive com tapas no peito, cobrança muito forte. E uma outra, que também chegou de uma pessoa dentro do CT, houve uma discussão, na verdade só um falou, não houve réplica por parte do Marcos Paulo, e a cobrança foi forte também, mas em palavras, dentro do CT. Mas aconteceu um atrito, isso não há dúvida nenhuma. A forma como foi, a intensidade como foi, ainda não existe assim uma, digamos, versão oficial, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Os jogadores não gostaram. A gente tem uma matéria, não sei se é possível subir a tela, acabei de subir uma matéria junto com o André Plihal, no espn.com.br, e a gente relata lá tudo que a gente tem de informação e mais, né? Conversamos com um jogador e ele passou algumas informações aí para essa matéria, né? Que tem que ter cobrança, mas que o Rogério deu uma exagerada, tudo mais, enfim. Vamos esperar o que vai acontecer, porque assim, o Zé tá aí, pode falar melhor do que eu. Técnico que tem atrito com jogador em rodinha ou em treino aberto publicamente, o cara do lado pensa, opa, amanhã serei eu. E fica já meio cabreiro, fica já meio desconfiado. Diferente de você chamar o jogador numa sala, só você e ele, você cobrar aquilo que você não gostou e ele responder aquilo que também não gostou. No meio da turma toda, todo mundo fica ressabiado. Tem uma informação que também não confirmei, que alguns jogadores reclamaram com a diretoria. Estou esperando ver se sai alguma informação aqui do CT. Fiz uma consulta a uma pessoa ligada à presidência do São Paulo perguntando, esse atrito pode causar a demissão do Rogério Ceni? A resposta foi, pode, mas eu acho que não vai acontecer. Em todo caso, William e companheiros, para vocês debaterem, se alguma medida tiver que ser tomada em relação à mudança, tem que ser hoje. Você não vai manter o Rogério aqui dando treino, já deu de manhã, treino amanhã, treino sábado, treino segunda, e aí na terça-feira da semana que vem, não serve mais, nós vamos mandar embora. Você perde 4, 5 dias que um novo profissional pode estar aqui. Ou então vão dar força para o Rogério Ceni, falar que ele estava certo na cobrança, tudo mais, e segue o trabalho, e aí segue o trabalho sempre com essa desconfiança, se os jogadores estão satisfeitos ou não com esse tipo de atitude em meio ao grupo. Por enquanto é o que a gente tem por aqui, William. Ô Edu, você pode ficar mais um pouquinho com a gente aqui, porque eu vou ouvir aqui claro. o Zé Elias e tal, o pessoal vai falar. Eu queria que você ficasse atento também, porque de repente você pode entrar com mais alguma informação e tudo. Quer perguntar pro Edu? Pode, lógico, tá aí, tá à disposição. Edu, tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Fala, uma dúvida que eu tenho, porque você conhece muito o ambiente, você já vivenciou 300 crises entre treinador e elenco, e a gente sabe, não adianta contar a mentira pro fã de esporte, que tem jogadores e jogadores. Uma coisa é o Rogério discutir com o jogador A, outra coisa é o Rogério discutir com o jogador B. E o Rogério tem um tamanho
muito grande. Muitas vezes isso é até um problema. Francamente, pelo que você conhece de São Paulo, possibilidade tudo pode acontecer. Ele pode sair como ele pode ficar. Mas nessa disputa, nessa guerra interna, o que dá para dizer que a diretoria enxerga? O que é de fato concreto? A diretoria acha grave? A diretoria está do lado do tipo proteger o jogador? Ou entende que é o sênior, é mais delicado, isso é algo corriqueiro do dia a dia? Qual a olhada da diretoria para o fato também? O que está posto que é uma insatisfação? Lembrando que já teve o caso Patrick ano passado, né? Bom lembrar. E a gente viu do lado que a diretoria ficou, Exatamente. né? Patrick para um lado e Rogério segue no clube. Exatamente. Era a minha citação, companheiros. Pedro, tudo bem com você? Um abraço. Era a minha citação. O Patrick, destaque, não há dúvida nenhuma, destaque do São Paulo. Entre os contratados no ano passado, o que teve a melhor performance, teve aquela discussão na parte final do Brasileiro, no jogo contra o Fluminense. Por mais que depois as duas partes tenham vindo a público, não, tá tudo resolvido, tá tudo tranquilo. Na primeira oportunidade que o Patrick teve, ele foi embora pro Atlético Mineiro. Ele tá decidindo, ontem deu passe para gol e tudo mais. Tá fazendo uma falta danada aqui. Então, naquela ocasião, sobrou pro jogador. E olha que eu volto a dizer, era um jogador importantíssimo. Hoje, se você imaginar o Patrick de 2022 pro Marcos Paulo de 2023, o Marcos não tem 10% da importância que o Patrick tinha pro atual elenco. Agora, você começa a ter um acúmulo de desgastes, isso pesa numa decisão da diretoria. Eu não tive contato com nenhum diretor do São Paulo, com nenhum representante, são 4 pilares que decidem a vida do futebol do São Paulo. Presidente Júlio Casares, diretor de futebol Carlos Belmonte, coordenador de futebol Muricy Ramalho e o Rui Costa, que na verdade ele é mais do lado da contratação, dos contratos, é mais o lado burocrático do que o lado do campo, mas faz parte aí desses 4 pilares do futebol. Eu tive uma resposta de uma pessoa ligada a essas pessoas, que está ali o dia todo com elas. E a pergunta foi muito simples para ela. O que rolou ontem pode custar a permanência do Rogério que vocês garantiram na terça-feira? Eu vou repetir a resposta. Pode, mas acho que não. Então acho que mais ou menos esse é um parecer inicial da diretoria, Pedro. Poderia custar, mas o Rogério foi mantido na terça-feira, talvez não. É isso. Esse é o termômetro que eu queria entender, Edu. Obrigado, hein? E é interessante para a diretoria, em vários aspectos, manter o Rogério também, né? Opa. Mas eu quero ouvir vocês. Aí daqui a pouco o Edu vai trazer mais informações sobre essa história da mudança no DM, hein? O Edu continua com a gente aqui, vai participar. Daqui a pouco tem a história do DM também, as mudanças, um departamento muito criticado pela torcida, muito questionado por nós da imprensa. Teve a mudança. Quero entender como é que foi essa mudança lá. Edu, tem uma reunião hoje para parar as arestas, para chegar a um denominador comum, tentar fazer as pazes. O que vai ter hoje aí com o grupo de jogadores, Rogério Ceni e diretores? Tudo bem, Rodrigo? É o seguinte, já vocês perceberam, né? Logo na entrada do link, carro saindo, aqui já morreu. Aqui já morreu, os jogadores já foram embora, o treino foi às 10 da manhã, a gente não recebeu nenhuma informação da atividade ainda, mas claro, eu tenho certeza, no meu tempo de experiência, e o Zé está aí para falar, obviamente que houve uma reunião entre o Rogério e o grupo de atletas, porque é uma situação que ficou ontem mal definida, mal decidida e mal vista. Tanto que a gente apurou que, com o jogador que nós falamos, que houve um exagero do Rogério. Esse mesmo jogador disse, houve um exagero do Rogério. Isso causou um mal-estar. Agora, o que eu tenho de informação é o seguinte, esse fato ele não vai ser resolvido num telefonema. E aí, aconteceu isso e tal? Não. Isso provoca uma reunião, sim, dos diretores aqui no CT, dos 4 pilares do futebol que eu citei. Com o próprio Rogério e talvez com o Marcos Paulo presente. Isso eu não posso confirmar ainda. Depois da reunião, talvez sim. E aí será definida qual situação vai ser tomada. Pesa para o lado do jogador, pesa para o lado do técnico, não pesa para lado nenhum e vida que segue. E o Marcos Paulo tem 20 dias para recuperar tal intensidade física até o jogo da Sul-Americana, lá dia 5, 6 ou 7. A gente vai ter que esperar, não tem uma definição. Com os jogadores, se teve alguma coisa, já foi. Porque grande parte já passou por aqui, vocês presenciaram até a saída de alguns. Todos já foram embora, o treino começou às 10, acabou por volta de 11h30, meio-dia. Então aqui nós não temos mais quase ninguém, nenhum jogador. Só aqueles que estão em tratamento, inclusive o Galopo, que vai passar por cirurgia. E o Wellington, que fez uma postagem ontem à noite, dando a entender que é grave o problema no tornozelo dele e que talvez, não sei, vamos esperar aí os exames, talvez também seja um caso cirúrgico.
Você ia perguntar alguma coisa? Não, outra informação que chegou aqui, eu não sei se é sério ou não, mas que o Marcos Paulo já estaria fora do São Paulo. Ih, rapaz. Né? Entendeu? É natural isso. Então, não tenho essa informação. Não tenho essa informação. A gente vai falar, a gente vai botar a nota da Independente. Vai, daqui a pouco a gente vai colocar. Porque a nota da Independente, por exemplo, a Dragões da Real, o São Paulo tem duas torcidas monstruosas, grandiosas. A Dragões da Real está muito alinhada com o clube. Eles adoram o Casares ajuda na escola de samba, tal, não sei o quê. A Independente é mais crítica, a Independente pega mais pesado. Então, ela está cobrando uma definição nesse quase um mês que o São Paulo vai ficar fora, se é para continuar com o Rogério ou não. Eles não estão abraçando o Rogério, não. Só que, por exemplo, estão cobrando jogadores. Então, a Independente falou assim, a gente vai seguir, vai perceber jogador, porque tem jogador na balada, cara à noite, cara que não está comprometido. Aí eu não sei qual tipo de jogador que tá, para quem a Independente está mirando. O recado já chegou, provavelmente o recado já chegou pro jogador. Então, aí você pode começar a juntar pontinhos. Outra coisa, o Luan, por exemplo. O Luan, dizem que é um jogador que também ficou chateado com o Rogério. Que o Rogério lá falou que talvez não era legal aproveitar, porque questão contratual, não sei o quê. A Independente também foi para cima. Luan, renova ou encosta, sai, entendeu? Do tipo assim, tá nesse lenga-lenga, renova, não renova, não renova. Então, assim como em outros clubes, a revolta da torcida vai também para os jogadores. E alguns jogadores são limitados, né? Com todo o respeito, né? O Marcos Paulo não é o Miller, né? Só acho perigoso quando a gente começa, eu entendo, acho que tem que ouvir, tem peso. Só acho perigoso quando a organizada começa a dizer o que tem que ser feito no departamento de futebol. E eu estava vendo um comunicado recente, não, porque... O departamento se pautar por isso. Se a gente cruzar com vocês na rua, é sempre um tom muito delicado. Mas isso eu não porque concordo. a organizada disse que tem que renovar com fulano, que não tem, com todo respeito. Então manda todo mundo embora. E chama o Baby, né? Chama o Baby para comandar o departamento de futebol. O presidente da organização não pode, não é assim que a banda toca. Tem um peso, tem uma pressão. Eu acho que clube de futebol você tem que saber administrar. Mas calma lá que a organizada pediu para não renovar com fulano. A organizada no canto dela, quem comanda o departamento de futebol no canto dele, as interações que precisam existir, ok, mas calma aí também. Eu também não acho correto isso, você perseguir jogador. Ô Zé, fica ligado, hein? Tá eliminado, não pode jantar com a tua família sexta-feira à noite. Oi, fala, Edu. William. Pode falar. Não, só assim, aí não é nem informação, é um feeling de muito tempo de rua, de campo, de treino, tudo mais. Se tiver que ter uma definição, será hoje. Você não vai deixar o Rogério treinar o time hoje, amanhã, sábado, segunda, para pensar nessa troca na terça-feira da semana que vem, na quarta-feira. Já sabem o ocorrido, já viram as duas versões, já foi contado o fato num contexto total e verdadeiro àqueles que decidem, então eles têm que decidir hoje. O Rogério tem que sair? É hoje. E já pensa num técnico que chegue amanhã para ter esses 20 dias de preparação para a Sul-Americana. Ou se decidirem não mandarem hoje é porque não vai sair. O feeling me diz que a decisão tem que ser hoje. Não dá para esticar essa novela, porque aí você só perde tempo. Você vai deixar o cara aqui treinando com jogador bicudo, com jogador não se entregando, mas o que o São Paulo ganha com isso? E se optar pela saída, decide hoje, vai atrás de um treinador e amanhã o cara, ou depois de amanhã o cara já está aqui para iniciar o trabalho e ter aí 18, 19 dias até a estreia. Essa é uma novela que ela só tem que ter um capítulo. O capítulo tem que ser hoje, capítulo final. Capítulo inicial e final tem que ser hoje. Fala, Zé. Não, eu queria... Edu, eu queria perguntar para você se você pode confirmar a informação que eu tenho. Conversei com fontes. Agora ele vai brilhar. Não, conversei com fontes. Eu gosto quando o Zé está e são várias fontes. Porque a informação que eu tenho, eu precisei confirmar com várias pessoas. Todo mundo está falando a mesma coisa. Mesma língua, as mesmas informações e a mesma coisa. E aí eu não estou aqui falando para derrubar ninguém. Eu estou só falando que a gente está tocando no assunto de São Paulo, eu tenho que passar as informações que eu tenho. Não sou baú e não vou levar para onde eu vou. Só não vai falar o nome das fontes, por favor. Edu, dizem, aí você confirma, que o ambiente está horroroso. Não é de hoje. Que o ambiente do São Paulo é péssimo, desde o ano passado. O dia a dia do São Paulo é péssimo. Não são as cobranças porque estava faltando água na piscina, não é isso. É o dia a dia. Dia a dia, geral. Eu conversei com um monte de algumas pessoas ali e todos confirmaram. O ambiente é péssimo. Trabalhar com o Rogério é péssimo. Eu estou falando as coisas que passaram, né? Que é a informação que nós temos. Sabe o que uma fonte falou para mim, já aproveitando então? Uma fonte. Acho que e não tem o que errar. Os caras
admiram muito a competência do Rogério com relação ao treinamento, com relação à preparação, tática. Tem um jogador, inclusive, importantíssimo no elenco que disse, olha, foi o melhor, nesse aspecto, o melhor treinador com quem eu já trabalhei. São as mesmas informações. Um jogador importantíssimo no elenco falou isso. Mas que na gestão ali no dia a dia é difícil. E que é pesadíssimo. Então, pesadinho foi difícil. Desde o ano passado e agora me parece. Aí eu queria só saber se realmente, de fato, isso é verdade, Edu, se realmente o ambiente aí está bem complicado. O ambiente está pesado para um time eliminado para o Água Santa, para um time que chegou a 2 finais do ano passado e não ganhou nenhuma, para um time que está fora da Libertadores há 2 anos. Você coloca tudo isso no prato, na balança, né? No prato da balança, e aí você soma ao que o Rogério foi como atleta e é como treinador. Um cara que cobra e talvez, acompanhando a carreira dele como jogador aqui e vendo cobranças dele na época de goleiro em certos jogadores, talvez hoje com esse posto superior as cobranças sejam muito fortes e causem sim uma certa estranheza e uma certa revolta. Eu não posso falar que ele brigou, eu não tenho informação e por isso não vou especular que ele brigou com o porteiro, brigou com a cozinheira, brigou com segurança, mas é óbvio que se você colocar perda de títulos, essas brigas, Patrick, agora Marcos Paulo, jogadores insatisfeitos, Luan foi um deles, que embora não tenha se posicionado publicamente, demonstrou isso em algumas postagens. Você coloca tudo na balança, o clima aqui não é um clima de arroz doce e pudim no final de festa, não, é um clima complicado. E claro, existem problemas de relacionamento, confirmo, também tenho as mesmas informações. A ponto do Rogério sair, não sei, porque tem jogador que gosta muito do trabalho do Rogério, que se sente valorizado pelo Rogério, e outros muito menos, principalmente aqueles que jogam menos e jogam pouco. E que também tem uma outra informação que o Muricy fica de um lado e Rogério Ceni do outro. Que não existe essa... Não fala a mesma língua. Não fala a mesma língua. O Muricy está meio escanteado, assim, né? Porque eu falei isso anteontem, né? Que o próprio Muricy mesmo não, assim, fica na dele porque como ele não é procurado ou também não tem esse tipo de coisa. Posso fazer uma pergunta ao Edu? Né? Então, só para confirmar isso aqui. Fazer uma pergunta ao Edu. Essa do Muricy... E eu quero falar de DM com o Edu só também. Explicar. Pode falar, Edu, pode falar. Essa do Muricy, só para explicar. Ele deu uma entrevista a semana passada para a TNT, que eu acompanhei, defendendo o trabalho do Rogério. Se há algo entre ambos, não é exposto por nenhuma das partes. Ô Edu, só uma perguntinha aqui rápido que eu acho que o William tem que tocar para seguir mudar a pauta do DM. Aí, ok, tá posto, ambiente, clima, quem gosta, quem não gosta, mas repito, acho que tudo tem muito a ver, infelizmente, como a gente trata futebol aqui no Brasil, com a eliminação por Água Santa. Aí vira o caldo, a pauta muda, o telefone do Edu toca, assim. Agora, olhando para frente, o que você conhece em São Paulo, o que você vê desse ambiente pesado, com cobrança, oscila, né? Esse ambiente hoje, que o Rogério toca praticamente tudo, administra praticamente tudo. Sai o Rogério, chega alguém que já chega com... Em caso de uma possível saída do Rogério, chega alguém que já carrega o peso de não ser o Rogério, de não ter essa autonomia, de não conhecer exatamente o clube, de ter que lidar com situações internas, de ter que lidar com uma situação de uma diretoria que está muito confortável, porque o Rogério toca todo o processo do departamento de futebol, então a diretoria teria que começar a participar. Tem uma independência no modelo, a engrenagem sobrevive sem esse cara que hoje, gostem ou não, assume tanta responsabilidade. São Paulo jogou tanto na conta do Rogério, deu tanto na mão dele. Está pronto hoje para tirar o Rogério e perder essa engrenagem? Porque vai chegar um técnico que vai vir para ser treinador, não vai vir para ser gestor do clube. Sim. Maior que o Casares, que o Belmonte. São Paulo está pronto também para uma eventual troca ou não trocar também parte do ruim com ele, pior sem ele? Pedro, ótima colocação. Eu acrescentaria mais, né? Para trabalhar com jogadores que ele indicou, né? Porque não vai ter dinheiro para esses aqui que ele indicou não me servem e eu quero outros. Não vai ter. O São Paulo até vai contratar, eu tenho essa informação, até 4 de abril vai trazer aí alguns jogadores que a diretoria entende para posições que são carentes, né? 2 delas estão óbvias, né? Eles perderam Ferrarese e Galopo para o resto da temporada, então são necessários substitutos, um zagueiro, um jogador com as características do Galopo, tudo mais. Mas assim, tem isso também. Eu vou falar assim, vou dar assim a opinião, não é informação. Primeiro, qualquer outro técnico que aqui estivesse
não teria suportado metade do que o Rogério suportou, né? A eliminação, talvez aquela goleada para o Palmeiras teria sido motivo de queda, se não na frente a queda por Independente Del Valle, a não classificação para Libertadores. Acho que só a eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo é que não seria colocada na conta do técnico, porque o São Paulo foi além do que se esperava e perdeu para o grande time do momento na ocasião, que era o Flamengo. E essa eliminação do Água Santa, então, o treinador não daria nem entrevista coletiva pós-jogo, né? Seria só uma despedida. Esse é o aspecto. Achar um cara com o perfil do Rogério é impossível. Vão trazer outro, mas completamente diferente, sem nenhum conhecimento do clube. E claro, tem isso que você falou. Vai exigir mais de quem comanda o futebol na participação do dia a dia. E segundo, eu acho que vale a pena também ressaltar, a parte financeira para você trazer um cara melhor que o Rogério, vamos citar aqui, eu vou citar um nome aleatório. Dorival Júnior está no mercado. O Dorival de hoje tem um peso financeiro muito diferente do Dorival que trabalhou aqui há 4 anos. Ele tinha uma faixa salarial naquela época compatível ao que ele vinha realizando nos últimos anos. Hoje ele tem uma faixa salarial muito maior do que ganha o técnico Rogério e que ganhou o Dorival aqui. Então você vai ter que buscar, pelos problemas financeiros, alguém ali do mesmo nível, ou uma aposta, ou um treinador desempregado que também não teve tanto sucesso. E aí isso tudo deve estar sendo colocado na balança numa avaliação de demissão ou não do Rogério, de continuidade ou não do trabalho do Rogério. E aí você tem que levar em consideração que esse elenco foi montado pelo Rogério junto com a diretoria. Exatamente, do jeito que ele queria. E a informação é que eles estão juntos. O Rogério Ceni vai ficar e o Marcos Paulo vai sair de São Paulo. Essa é a informação que está rolando aqui. E é o seguinte, o presidente Casares, uma das políticas dele para essa gestão era apostar e abraçar o Rogério Ceni. Vai até o fim. O Rogério Ceni, na outra saída dele, o Edu pode me corrigir se eu estiver errado, ganhou 5 milhões de reais de multa. Então você demite o Rogério é esperto, no contrato ele também tem multa. A multa não é tão cara quanto a do Vitor Pereira no Flamengo, mas o São Paulo que está com dificuldade financeira, demitiu o Rogério de novo, então vai ter uma bala para pagar ali, que eu não sei quanto é que é. Mas abraçar o Rogério Ceni nesse momento da diretoria é mais um recado para os jogadores. O Patrick foi lá, brigou com o técnico? Sai. Marcos Paulo brigou com o técnico? Tá. Então quem vai ficar e estiver desgostoso, sai também, entendeu? Então pode ser um momento de uma limpa, de uma barca. Mas a princípio a informação é essa daí, que a diretoria vai ficar com o Rogério e que o Marcos Paulo vai rodar. Eu queria falar com o Edu sobre o DM, que essa do DM é de ontem, né? Isso é boa. Mudanças no DM do São Paulo, né? DM tão criticado pela torcida, tão questionado por nós aqui. Jogadores vão pra lá, ficam um tempão, etc. E eu quero ouvir do Edu, porque pra mim, o que me passa na cabeça, estava falando isso ontem no Linha, o Edu, assim. Quem fez a avaliação de que realmente precisava mudar? Porque sempre que acontece, você fala, peraí, isso aí é de fora para dentro, barulho, pressão, resposta que precisa ser dada, ou realmente alguém avaliou, olhou ali e falou assim, temos problemas aqui, a gente precisa mexer. Teve o dedo do Rogério nisso também? Queria te ouvir. Então, William, eu vou para trazer esse assunto, eu vou lembrar que há uma semana eu fiz uma entrevista, peguei aqui meio na unha o presidente Júlio Casares chegando, ele me atendeu ali no cantinho, eu nem pude entrar muito no CT, mas ele me atendeu ali do lado da arquibancada aqui, e uma das perguntas que eu fiz, falei do Pedrinho, falei do Luan e falei do Refis, e ele me disse o seguinte, foi antes do jogo contra o Água Santa, a gente vai esperar o término da participação do São Paulo no Paulistão, a gente detectou alguns erros, precisam ser corrigidos, mas agora não é a hora de mexer, vamos esperar acabar o campeonato para o São Paulo e aí a gente vai fazer uma reavaliação e ver se são necessárias mudanças de nomes e de metodologia de trabalho. Bem, terminado o campeonato, na terça-feira foi confirmada a permanência do Rogério e na quarta-feira ontem foi anunciado a saída de 2 médicos do São Paulo. O doutor José Sanches de Aquino, aqui há mais de 30 anos, eu estou há 25, quando eu cheguei ele já estava aqui. Então ele mudou de cargo, ele vai trabalhar com a saúde do clube, em outras modalidades, sai do dia a dia aqui do futebol profissional. E o Tadeu Moreno foi desligado, vai tocar sua clínica e 2 médicos da base estão chegando para substituí-los. Eu acho que essas avaliações estão sendo feitas departamento por departamento. O médico, o fisiológico, o da fisioterapia, o da preparação física, porque todos esses departamentos estão interligados na recuperação e na prevenção do atleta. Se você tem uma carga muito grande de preparação, o atleta se machuca. Se tem uma carga muito pequena, o cara não está preparado e acaba tendo lesão. A fisioterapia trabalha na recuperação. O cara sai do médico, passa pela fisioterapia, passa pela fisiologia e passa pela preparação física para chegar até o técnico. Então todos eles estão intercalados. Então eu acho que cada departamento, pela informação que eu tenho, não é nem um achismo, a informação que eu tenho é que cada departamento será avaliado ou muda-se
personagens, pessoas, como foi no caso dos médicos, ou muda-se a metodologia de trabalho para tentar diminuir esse número de contusões. Hoje, o São Paulo, tivesse que jogar amanhã, estaria desfalcado de 9 jogadores. Tem 9 jogadores em recuperação no departamento médico. Ainda bem que o jogo só vai ser lá dia 5, 6 e 7. Alguns destes já deverão estar à disposição do Rogério.